Olá, meus queridos! Hoje vamos falar um pouquinho do filo artrópoda. Poda lembra pés ou pernas, artro vem de articulação. Então, no fator evolutivo, já podemos comparar que são animais triblásticos. O que é isso mesmo? Tem 3 folhetos germinativos ou embrionários. Celomados, lembrando aqui que celomado tem a ver com cavidade do corpo, que aparece aqui em desenvolvimento, que é o celoma. Bilatérios, bilatérios quer dizer tem 2 lados ou 2 regiões do corpo. E protostômios, protostômio significa primeiro vai surgir a boca. Como eu disse, todo animal do filo artrópoda tem pernas articuladas. Bom, por que isso é considerado um fator evolutivo? Ter pernas articuladas, pernas ou patas articuladas, proporcionou a esse animal uma maior capacidade de locomoção, deslocamento. Isso também se deve à presença de exoesqueleto quitinoso. Quitina é uma substância que vai conferir mais rigidez. Então, ter todo o corpo envolvido por quitina, mais as patas ou pernas articuladas, conferiu a esse filo a capacidade de um melhor deslocamento, motilidade. Isso justifica para a gente mais um item, que dentro desse filo nós vamos ter a maior diversidade. Que daqui a pouquinho vamos descobrir quem é o responsável, quem justifica essa maior diversidade dentro do filo artrópoda. Uma característica do filo artrópoda também é ter metameria. Bom, metameria é o quê? Metameria é uma segmentação externa e interna do corpo. Mas isso surgiu em artrópode? Não. O anelídeo também apresenta metameria, por isso que lá no anelídeo o corpo é todo segmentado em anéis, é uma divisão fora e dentro do corpo. Então qual é a vantagem do artrópode também ter a metameria? O artrópode, como tem o corpo segmentado em metâmeros, os metâmeros começaram a fundir. E essa metameria evoluiu, permitindo a formação de tagma. O que é um tagma? Tagma vem da fusão de metâmeros. Então, numa evolução, temos os anelídeos com metameria clássica, divisão externa e interna do corpo. A artrópode, que manteve a segmentação externa e interna, porém, os metâmeros foram fundindo, formando regiões um pouquinho maior. Que regiões são essas? Elas foram denominadas tagmas. Bom, esse tagma permitiu que o animal apresentasse uma variedade em divisão do corpo. Então, dentro do filo artrópode, nós vamos ter uma grande diversidade de animais e com segmentação já do corpo. Então, lógico que eu ainda não vou falar cabeça, ombro, joelho e pé, né? Como já diz a música, mas eu vou falar de metâmeros, cabeça, tronco, abdômen. Então, a gente cada vez mais um fator evolutivo vai aproximando e justificando a evolução do corpo do animal. Pois bem, mas qual seria essa divisão do corpo apresentada no filo artrópoda? Primeira divisão: cabeça, tórax e abdômen. Então, abdômen ou abdômen, tá correto? Do mesmo jeito, tá, gente? Então, cabeça, tórax e abdômen, eu estou falando de um artrópode que tem o corpo segmentado ou dividido em 3 regiões. Cabeça, fusão de metâmeros. Então, a cabeça é um tagma. O tórax é outro tagma. O abdômen é outro tagma. Então, não se esqueça. Em cada região dessa, a gente tem a fusão de metâmeros que possibilitou maior desenvolvimento do animal. Uma outra possibilidade dentro do filo artrópoda é a gente ter o animal com cefalotórax e abdômen. Bom, mas o que seria isso? O próprio nome já diz, céfalo, região encefálica, região da cabeça. O que é isso? Quando eu olho para o animal, não consigo diferenciar onde termina a cabeça e começa o tórax. Então houve uma fusão. Aí já é fusão de
ditágmas. Tagma é fusão de metâmero. Cefalotórax é fusão de tagmas. Fundiu cabeça com tórax. Então eu vejo o animal, tem cefalotórax e tem abdômen. E uma outra possibilidade é ter a cabeça e tronco. Então você já deve estar pensando, então acho que eu entendi. Se cefalotórax é a junção de cabeça e tórax, tronco deve ser a junção de tórax e abdômen. Muito bem, acertou. Então, dentro do filo artrópode, nós temos animais com o corpo dividido em 3 regiões, cabeça, tórax e abdômen. 2 regiões, cefalotórax e abdômen. Cefalotórax, junção de cabeça e tórax. 2 regiões, cabeça e tronco. Lembrando que tronco é quando eu não consigo definir onde termina o tórax e começa o abdômen. Só por aí você já deve estar pensando que a diversidade também é maior por explorar ambientes diferentes, por ter exoesqueleto, o exoesqueleto sustentou externamente, ter membros articulados. Isso vai justificar para mim a variedade em divisão do corpo. Pois bem, como acontece o crescimento nesses animais? Porque num conceito normal, o que a gente tem? Bom, nasceu, cresceu, reproduziu, morreu, né? Então eu parto do princípio, se eu nasci, a minha tendência é só crescer, crescer, crescer até atingir uma altura média dentro de um padrão considerável para a minha espécie. Já nos artrópodes, isso é um pouquinho diferente. Mas como assim um pouquinho diferente? Você não falou que ele tem esqueleto? Tem, mas exo. Exo quer dizer externo. Então vamos pensar, é como se a gente nascesse, vestisse uma roupa e tivesse que ficar com ela a vida inteira, não ia dar. Como eu estou em crescimento, uma hora a roupa ia arrebentar, desprender-se. Mas espera aí, eu estou lembrando disso que aquele povo fala, que a cigarra estourou de tanto cantar, por isso que a gente acha as cascas de cigarra. Vamos com cautela. A casquinha a gente encontra? Sim. O que é aquilo? É o exoesqueleto do animal. Por que eu encontro exoesqueleto de tamanhos diferentes? Exatamente por causa do crescimento. Então, o que tem que ficar claro para você? Todo artrópode, ele apresenta o crescimento realizando muda ou equidise. O que é isso? É a troca do exoesqueleto. Como o esqueleto é externo, aquele é rígido, ele tem quitina, então ele precisa desprender-se desse para crescer. E como ele cresce? Vai formando um outro. Limitou o crescimento? Ele desprende, forma outro. Então, cada troca de exoesqueleto é chamado de muda ou equidise. Nossa, mas não podia ser um nome só, tem que ter 2? Tem. Por quê? Porque essa equidise aqui derivou-se do equidizona. Nossa, agora bagunçou tudo, pareceu mais um nome. Calma, calma. Equidizona é o quê? É o hormônio que o artrópode vai liberar para que ele sofra a equidise, que é o quê? A muda ou troca do exoesqueleto. Então vamos entender aqui, tem um gráfico que ele é clássico, gente. Tem questão de artrópode, pode esperar que alguma coisa de crescimento vai aparecer. Como que ele cresce? Se eu considerar aqui, eu coloquei um aqui roxinho, igual escadinha, e um outro todo contínuo. Para quê? Exatamente para você entender. Apareceu essa imagem, não tenha dúvida, a escadinha é o crescimento do artrópode, ponto. Agora vamos interpretar por que ela tem que ser assim. Olha o que eu disse, para ele crescer, ele precisa mudar, trocar o exoesqueleto. Então, no primeiro momento ele nasceu, está tendo deposição de quitina. A quitina é a substância que forma o exoesqueleto. Formou, envolveu todo o corpo do animal. A quitina é rígida, ele vai parar de crescer. Aqui ele parou o crescimento. Mas ele vai ficar daquele tamanhozinho o resto da vida? Não. Ele solta, desprende, libera o exoesqueleto. Liberou o exoesqueleto, vai ter nova deposição de quitina. Está crescendo, está crescendo. Quitina envolveu o corpo todo, formou todo o exoesqueleto, parou de crescer. Parou de crescer, precisa trocar.
Bom, mas quantos degraus nós vamos ter nessa escadinha? O tanto que for necessário para que ele atinja o tamanho da espécie na sua fase adulta. Então, o que é importante aqui? Todo artrópode cresce fazendo muda ou troca de exoesqueleto. Mas vamos identificar as regiões que são muito importantes, as fases. Aqui, ele está em crescimento. Aqui, parada. E aqui, vou destacar para você, aqui, ele sofre a muda. Então, veja bem, quais as etapas de um crescimento de um artrópode. Cresce com deposição de quitina, para de crescer, sofre a muda. Muda, largou aquele exoesqueleto. É aquela casquinha lá da cigarra? É aquela casquinha lá da cigarra. Vai ter nova deposição de quitina, então ele está crescendo. Limitou, parou de crescer, sofreu muda. Liberou, nova deposição de quitina, parou de crescer, sofreu muda. E assim sucessivamente. Quando eu comparo este crescimento, é típico, então dentro de todo o reino animal, o único que vai ter o crescimento por muda ou equidise é o filoartrópode. Toda essa linha aqui, tracejada, representada aqui de azul, que mostra para mim, olha, o tamanho vai aumentando gradativamente em relação ao tempo de vida daquele ser vivo. Isso representa o quê? Isso representa o crescimento dos demais animais. Então, fica a dica. Se for artrópode, crescimento em escadinha. Se não for artrópode, crescimento contínuo. Nasceu, vai crescendo gradativamente, lentamente, até atingir o tamanho ideal para a sua espécie. Entendido, pessoal? Bom, essa muda, então, foi importante, é uma característica marcante do filoartrópode. Mas o artrópode também apresenta a sua fisiologia. Se ele é um animal mais evoluído que o anelídeo, mais evoluído que o molusco, o que ele tem? Uma nós já vimos, maior diversidade, explorou novos ambientes por causa do exoesqueleto que deu uma proteção e rigidez ao corpo, pernas ou membros ou patas ou apêndices, aqui tem vários nomes, articulados, também possibilitou ele saltar, ele pular, né? E então justifica para a gente uma fisiologia. Bom, o que vem a ser a fisiologia mesmo é o funcionamento de órgãos e sistemas. Agora eu quero saber se esse animal, eu nem dei exemplo ainda, mas claro que você já deve estar imaginando aí mais ou menos, porque eu falei da cigarra, cigarra lembra um inseto. Então se esse animal, ele tem lá tamanhos diferenciados, que olha, compara uma pulga com uma abelha, tudo é inseto, mas tem tamanho diferenciado, mas a estrutura, a fisiologia é a mesma. Claro, tem algumas exceções, mas nós também temos, um é alto, outro é baixo, outro é gordo, outro é magro, então dentro de artrópode, super normal. Mas o que é uma fisiologia geral, padronizada, que eu falo, como é que eu sei que esse animal é artrópode? Como é que eu sei? Eu já te dei dicas do crescimento, do exoesqueleto, da muda, agora eu quero saber, e a fisiologia? Então vamos lá. Desde que nós começamos a estudar reino animal, eu falei, gente, até chegar a equinodermo, o sistema nervoso é ganglionar ventral. Nossa, não estou me lembrando disso, o que é isso mesmo? 2 gânglios que vão partir da região encefálica do animal, não importa o tamanho da cabeça, nada disso. De cada gânglio vai sair um cordão nervoso que vai até a porção posterior, terminal desse animal. E que vão se ligar, porque senão as conexões não são transmitidas, mas ele já tem um sistema nervoso. Por que ventral? Ventral, porque você não pode esquecer que eu falei que ele é bilatério. Se ele é bilatério, ele tem 2 lados, 2 regiões, dorsal, dorso, ventri. Então está mais na região ventral do corpo do animal. Esse animal, ele já vai ter o sistema circulatório. O sistema circulatório do artrópode
é aberto. Dentro de reino animal, nós temos duas possibilidades. Ou ele é aberto ou ele é fechado. O anelídeo já tem fechado. O artrópode, mas ele regrediu? Não, ele não regrediu. Lembre-se, ele tem exoesqueleto. Então, ele precisa ter um contato para que circule essa substância aí que a gente chama de hemolinfa. Então, ele é aberto porque ele circula dentro dos vasos, mas ele é lançado em cavidades do corpo. O sistema digestório também está presente nesse animal. É completo. Quando eu falo completo, o que mesmo que isso quer dizer? Não importa se tem todos os órgãos como o nosso digestório. O determinante de completo é tem boca e ânus, ou seja, esse animal tem uma estrutura, um órgão que permite a entrada e outro que permite a saída. Vai desenvolvendo faringe, esôfago, estômago, intestino, mas não tem todos ainda, porque o máximo da complexidade vamos chegar aonde? Lá nos cordados. Esse animal também tem o sistema excretor, que na verdade o sistema excretor nós vamos abordar com mais detalhes dentro de cada classe. Mas por quê? Porque ele partiu de uma estrutura única, que são os nefrídeos, mas que vão modificando. Como assim modificando? Uai, uma aranha, olha eu dando outro exemplo, outra dica de artrópode, é diferente de um inseto. Então eu tenho que entender o que a aranha fez para adaptar as suas condições de vida, mantendo a sua fisiologia. Então o sistema excretor básico do artrópode é o nefrídeo, com as adaptações e modificações que vamos abordar dentro de cada classe. Um outro sistema é o respiratório. O sistema respiratório também sofre adaptações. Por quê? Porque eu tenho artrópode na água, eu tenho artrópode na terra, então eu tenho uma diversidade de estrutura respiratória. Aqui vamos falar de brânquias, vamos falar de traqueia, não igual a nossa ainda, mas já existe. Vamos falar de filotraqueia, então foram adaptações para que o animal pudesse desenvolver o seu processo respiratório no ambiente ao qual ele se encontra. Lembrando que no filartrópode não há relação de circulatório com respiratório. Ou seja, o produto do circulatório não transporta os gases respiratórios. Tudo é feito de forma independente. Por quê? Porque o animal tem sempre esse exoesqueleto recobrindo o corpo dele, que confere rigidez. Tem o sistema reprodutor, com algumas particularidades, mas como regra geral nós vamos encontrar a maioria dioico. O que é mesmo dioico? Sexo separado, tem macho e fêmea. Com fecundação cruzada. O que é fecundação cruzada? Quando tem troca de gametas. Com fecundação interna, ou seja, o macho vai transferir para a fêmea e o desenvolvimento eu vou achar direto ou indireto. Direto quando não tem estágio larval e indireto quando tem estágio larval. E uma observação que eu faço aqui, que é uma característica evolutiva, que é o sistema sensorial. Bom, para que serve um sensor? Sensor, como regra geral, é para detectar alguma coisa. Por que isso foi importante para o artrópode? Porque eu já vou falar em olhos, eu vou falar em antenas, eu vou falar em órgão copulador. Então, ter olhos, ter antenas, tudo isso faz parte do sistema sensorial do animal. E por que teve isso? Isso ajudou em quê? Se ele tem mais capacidade de detectar e perceber condições do meio, ele explora o meio em sua diversidade. Bom, mas disso tudo que eu estou falando, quem é que está nesse filo? Por que eu coloquei que ele é o mais diversificado? Bom, temos aqui insetos. Então, quando eu falo classes dos animais, como é que a gente organizou isso tudo? Se tudo tem característica básica comum, por que um escorpião difere de uma abelha? Difere de uma formiga? Por que um escorpião difere de um caranguejo e está tudo no mesmo filo? Então, qual é o seu raciocínio? Estamos lá,
lá no topo do funil, lá na base larga, variedade. Agora eu vou descendo, o filo é artrópodo. A classe é qual? Quanto mais eu classifico o animal, mais característica eu obtenho para que eu possa chegar à espécie dele. É sempre assim. Então, numa taxonomia, o filo tem sempre mais diversidade do que a classe. Bom, quais são as classes dentro desse filo? Classe insecta, que popularmente nós chamamos dos insetos. Aracnida, são os aracnídeos. Crustácea, são os crustáceos. Quilópoda, quilópodes. E diplópoda, os diplópodes. Esses dois vieram de um grande grupo que nós chamamos de Miriápoda. Já já eu te explico a respeito disso, tá? Então veja bem, dentro do filo artrópoda nós temos classe insecta, classe aracnida, classe crustácea, classe quilópoda, classe diplópoda.